Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu vim falar sobre os glicocorticoides. É a segunda aula de farmacologia desse canal. Eu estou fazendo uma série para explicar alguns assuntos de farmacologia, já que eu tenho um pouco de conhecimento sobre o assunto. Eu queria até repassar para quem precisar conteúdos. E na aula passada eu falei sobre AINES, hoje eu vou falar um pouco sobre glicocorticoides. O objetivo dessas duas aulas é falar um pouco de anti-inflamatórios, tanto os não esteroidais, que foi a aula passada, como os de anti-inflamatórios esteroidais, que é o da aula de hoje, que são os glicocorticoides. Bom, para começar a falar sobre os glicocorticoides, eu preciso passar para vocês um pouco da história dos glicocorticoides. Aqui é um resumo sobre a história deles. Em 1563, por exemplo, teve a primeira referência sobre as glândulas suprarrenais do Bartolomeu. Em 1855, já o Addison ele já descreveu uma síndrome que a gente vai falar um pouco mais tarde. Essas síndromes normalmente acometiam pessoas que tinham a destruição das suprarrenais. 1930 também, por exemplo, foi separada a cortina da adrenalina. Em 1930 Rush descobriu os efeitos da hipoatividade, na verdade era a hiperatividade das suprarrenais que acabavam aumentando o cortisol e tinha uma síndrome que tem até o nome dele, que é a síndrome de Cush, que a gente vai falar também hoje, o Reishi. Ele também verificou que pacientes com artrite reumatoide se tornaram icterícios e agravaram, que provavelmente era pela hipersecreção das adrenais. Em 1948, também o Reishi ele tratou pacientes com artrite reumatoide usando cortisol, na verdade a cortisona. E o Addiswold, ele também publicou sobre o efeito da ACTH na suprarrenal. Esses são alguns históricos para a gente poder se basear para poder falar sobre os glicocorticoides. A gente vai falar um pouquinho das suprarrenais e tudo isso para poder falar do glicocorticoide e seu efeito anti-inflamatório. Bom, primeiramente a gente tem que saber da onde que a gente consegue o cortisol. O cortisol ele é produzido nas suprarrenais. Aqui são os rins. Em cima dos rins a gente tem as suprarrenais, justamente pelo nome, suprarrenal, que é a parte de cima do rim. Desculpa. A gente tem essas duas glândulas, uma glândula por rim, são as suprarrenais. Acima na suprarrenal, ela é dividida em diversas porções, como a glomerulosa, a fasciculata, reticulota e a maltata. E dependendo do local da suprarrenal, é produzido um tipo de hormônio, por exemplo, nessa região, aldosterona, cortisol, que é o que a gente vai falar hoje, já que a gente vai falar sobre glicocorticoides, hormônios andrógenos, catecolaminas, que seriam a adrenalina, a noradrenalina. Dependendo do local, a suprarrenal pode produzir algum tipo de hormônio. E hoje a gente vai falar principalmente do cortisol, que é produzido nessa parte da fasciculata, lá nas suprarrenais. E para que serve o cortisol? Bom, o cortisol ele serve para diversas regulações do nosso corpo, como por exemplo, para a regulação do metabolismo intermediário, para a resposta ao estresse, alguns aspectos também da função do sistema nervoso central e até mesmo para a imunidade. O cortisol ele é bastante essencial, justamente também até para, dentre dessas funções que vocês estão vendo aqui nesse slide, quando alguém não consegue dormir bem, tem noites mal dormidas, não tem a regulação direita do cortisol e pode ter interferência nesses fatores, nessas funções, justamente pelo cortisol estar inserido na modulação dessas respostas, como por exemplo no metabolismo, no estresse, até mesmo no sistema nervoso central e na imunidade. Eu vou falar mais na frente como que é regulado durante o dia o cortisol e por que é tão fundamental ter uma boa noite de sono para que você tenha a reposição do cortisol pela suprarrenal no seu corpo e para que regule toda a função do seu corpo e ele tenha uma homeostase perfeita. Bom, aqui, como eu falei anteriormente, a gente precisa de uma boa noite de sono para que as nossas suprarrenais, o ACTH, ele controla a produção também do cortisol.
é um hormônio que ele controla. Ele sinaliza quando é que é para liberar ou não o cortisol. Por isso que os gráficos são bem parecidos. Ao amanhecer, a gente está tá com uma quantidade de cortisol até elevada. Muitas pessoas até falam que, por exemplo, a gente não precisa tomar café assim que acorda, já que a gente tem uma quantidade elevada de cortisol assim que a gente acorda, pelo menos 2 horas depois, tomar um café para acordar. Como a gente já está com um cortisol elevado, não precisaria tanto do café. Mas por que que a gente precisa tanto de uma noite bem dormida para produzir melhor o cortisol? Justamente por isso, porque é durante a madrugada que as nossas suprarrenais, que o ACTH, ele sinaliza para as nossas suprarrenais para a produção, aumentar a produção de cortisol, que será decaída durante todo o dia. E naquele horário, por exemplo, depois do almoço, que a gente sente mais sono, a gente já tá com um pouco cortisol. Ou seja, é aquela hora que a gente sente sono, até que vai dar mais preguiça, que é uma hora que a gente pode tomar mais café, justamente por ter um cortisol também, porque ele ativa o sistema de alerta também, ele ajuda nessa parte de alerta. Ou seja, uma boa noite bem dormida é fundamental justamente para que tenha um melhor funcionamento do corpo e o estado de alerta seja instalado normalmente. Bom, eu falei anteriormente que o glicocorticoide, que o cortisol é essencial para diversas funções. Então, o cortisol é um glicocorticoide. Então, que funções, além de anti-inflamatório, que é o que eu vou falar, a principal função, o cortisol é fundamental para o nosso corpo? Por que ele é tão essencial para algumas funções do nosso corpo? Ó, entre as primeiras funções que eu vou destacar, ele, como eu falei anteriormente, ele promove o metabolismo intermediário normal do nosso corpo. Ou seja, ele favorece a gliconeogênese. O que seria isso? Ele aumenta a glicemia do nosso corpo. Aumentando a glicemia, tem mais disponibilidade de energia para o corpo. Ele também estimula um catabolismo proteico e uma lipólise. Isso faz com que possa ter uma atrofia muscular quando está em excesso. Que a gente vai falar de uma doença do excesso e até da utilização crônica de corticoide pode acarretar atrofia muscular e também o uso corticoide prolongado é bem preocupante e tem que ser bem observado para pessoas diabéticas. O corticoide também ele aumenta a resistência ao estresse. Como que ele aumenta a resistência ao estresse? Ele aumenta o nível de glicose plasmática e também aumenta a pressão arterial. Outro efeito dos glicocorticoides. Eles também alteram as células sanguíneas. Sim, são efeitos dos glicocorticoides. Eles diminuem as células do sistema imunológico. Ou seja, eles são também imunomoduladores. Muitas vezes, algumas doenças autoimunes podem ser controladas com a utilização de glicocorticoides. Algumas doenças que não têm alguns anticorpos específicos para aquela doença, não tem um medicamento específico à doença, muitas vezes você consegue controlar com o corticoide justamente porque ele é imunossupressor, ele diminui a quantidade de células de defesa e ele aumenta hemoglobina, aumenta hemácia e também plaquetas. Bom, agora é a parte que eu queria frisar com vocês, já que a gente está vendo um módulo de inflamação. Eu chamaria de módulo, né? Já que são 2 aulas. E essa aula também está inserida na anterior que eu falei de AINES. A ação anti-inflamatória do glicocorticoide. Como eu falei para vocês, nos AINES, eles agem bem aqui, ó. Na COX-1 e na COX-2. A gente tem aqueles específicos que são para a COX-2 que eu falei na aula anterior, que vocês podem ver como que é a ação desses da COX-2, que muitas vezes eles têm efeitos adversos maiores do que a própria inflamação. Justamente por isso que eles são controlados, esses específicos para COX-2. E hoje o que eu vou falar é do glicocorticoide. Por que que ele tem uma ação anti-inflamatória? Porque ele vai inibir a fosfolipase A2. Como eu falei para vocês na aula anterior,
A inibição da COX-1 e da COX-2 inibe a produção de prostaglandinas, que são fundamentais no processo inflamatório justamente por todos aqueles fatores que causam a inflamação, que eu comentei para vocês. Os leucotrienos, eles não são inibidos leucotrienos, são vasoconstritores, são produtos que causam também, acarretam também males da inflamação e não são inibidos lá na parte pelos AINES. Mas já os glicocorticoides, eles conseguem inibir também os leucotrienos. Os leucotrienos também são fundamentais nos processos inflamatórios. Isso a gente consegue inibir com os glicocorticoides. E o que a gente não conseguiria inibir com os AINES. Ou seja, a gente vai inibir a produção já do ácido araquidônico, que é produzido através dos fosfolipídios que são degradados pela fosfolipase A2 e converte para ácido araquidônico. O ácido araquidônico ele é fundamental tanto para a produção de leucotrienos, quanto também prostaglandina e tromboxana 2. Todos eles estão inseridos no processo inflamatório. Como o glicocorticoide já inibe fosfolipase A2, ele inibe todo um processo inflamatório tanto no leucotrienos, prostaglandinas e tromboxana 2. Seria uma inibição bem melhor comparado com o AIDS, mas só que a gente vai ver que esses glicocorticoides, eles também, como ele tem uma similaridade bem parecida com o cortisol, eles alteram bastante também a funcionalidade do nosso corpo. Como eu falei para vocês, o cortisol, ele altera diversas funções do nosso organismo que os glicocorticoides também vão alterar. E eu vou falar mais na frente alguns efeitos adversos justamente por essa similaridade de função de glicocorticoides com o cortisol, que é um hormônio que a gente está produzindo constantemente. Bom, qual seria o mecanismo de ação do glicocorticoide? Ele atravessa a membrana, como tem aqui na figura. Ele atravessa a membrana com facilidade, ele passa o citoplasma e vai até o núcleo. E lá no núcleo, ele interfere na produção do DNA. E nisso ele tem toda a sua função fisiológica que a gente falou agora há pouco. Ou seja, ele atravessa a membrana, passa pelo citoplasma, vai até o núcleo e tem uma interferência na produção de genes justamente pelo núcleo. Bom, uma das funções também do cortisol, ele pode acarretar o aumento exagerado de cortisol e glicocorticoides, pode acarretar uma atrofia da suprarrenal. Por que pode acarretar essa atrofia da suprarrenal? Como eu falei para vocês, o ACTH ele estimula a produção de cortisol, faz com que as suprarrenais aumentem a produção de cortisol. Quando a pessoa está utilizando excesso de glicocorticoides ou está usando por tempo muito grande, acaba que o organismo entende que não está precisando produzir mais e mais. E acaba que a suprarrenal pode ser que ela seja suprimida a sua função. O ACTH ele não é estimulado a ser produzido e ele não direciona, não sinaliza para que seja produzido mais cortisol. Isso faz com que a suprarrenal atrofie. O que seria atrofiar? Ela diminui de tamanho justamente porque ela não está tendo sua função justamente exercida com todo o dispor. E isso faz com que ela seja atrofiada. E a produção de cortisol fique diminuída. Por isso que a gente não pode tirar, se a pessoa utiliza por um bom tempo um cortisol ou um glicocorticoide, você não pode tirar de um dia para o outro. Porque com a utilização crônica de um glicocorticoide, acaba que a suprarrenal pode atrofiar. E nisso a gente tem que fazer um desmame primeiro de um glicocorticoide. Para qualquer pessoa que está utilizando um corticoide, tem que fazer anteriormente um desmame justamente por isso, para poder esperar que o corpo vá se acostumando e a atrofia que foi acarretada pelo uso crônico do glicocorticoide seja revertida. Eu vou até passar para vocês, vou botar um caso clínico teórico para a gente entender como que seria esse desmame do glicocorticoide, que é bem importante na clínica. Ó, como eu falei para vocês, aqui é um exemplo da prednisona e na atrofia suprarrenal. Com uma semana, dependendo da dose, uma dose 30 miligramas já começa a ter uma inibição, uma atrofia da suprarrenal. Isso aqui é a probabilidade de atrofia, esse mais, cada mais
tem a maior propensão de atrofia da suprarrenal. Ou seja, quanto mais tempo se utilizar e quanto maior a dose, mais propensão a ter uma atrofia da suprarrenal. Justamente por essa utilização por muito tempo ou até concentrações elevadas, tendo essa atrofia, você tem que fazer um desmame do glicocorticoide antes de retirar totalmente da terapêutica da pessoa. Você não pode tirar de um dia para o outro. Se a pessoa está utilizando, por exemplo, por um ano, prednisona 30 miligramas, essa suprarrenal vai estar bastante atrofiada. E você tem que retirar aos poucos, justamente para que o organismo se recomponha e o ACTH seja produzido cada vez mais para indicar a produção de mais cortisol, porque se você tirar de um dia para o outro, vai ter alteração justamente na produção do cortisol. E a pessoa vai ter bastante malefício, que é o cortisol, ele é fundamental para diversos processos do nosso corpo, como eu falei anteriormente. E você não pode retirar de um dia para o outro um glicocorticoide de uma pessoa que está usando cronicamente. Como eu falei para vocês, aqui é para mostrar que quanto maior aqui, mais cortisol, ou seja, menos cortisol vai ser produzido e, ou seja, o desmame vai ter mais tempo, você vai ter que deixar. Aqui, ó, coloquei um exemplo de um caso clínico. Por exemplo, o Francisco José, ele toma 80 miligramas de prednisona por 2 anos e 6 meses por uma dermatosite, quando decidiu se retirar o corticoide. Eu preciso fazer primeiramente um desmame, ou seja, readaptar a suprarrenal desse José, Francisco José. Como que eu poderia readaptar, por exemplo? Eu vou diminuindo aos poucos a dose desse paciente. 60 ou de 80 miligramas por 2 anos, ele estava tomando por 2 anos e 6 meses. Eu vou diminuindo aos poucos, por exemplo, numa semana, 4 dias, por exemplo, vou botando, baixando para 60, depois baixo para 40, 20 e vou assim sucessivamente até diminuir. Isso aqui é um caso teórico. Tem que avaliar cada paciente, como que você vai ser feito a avaliação, a dosagem, se tá tendo ou não, tem que fazer a dosagem do cortisol para saber se tá conseguindo aumentar ou não o seu cortisol daquele paciente. Para ver, para readaptar a suprarrenal do paciente. Por isso que é tão importante o desmame para glicocorticoides. Aqui eu estou mostrando para vocês a potência de efeitos anti-inflamatórios de alguns glicocorticoides e também a propensão a ter uma retenção maior ou menor de sal. Essa parte azul que vocês estão vendo aqui é o efeito mineral corticoide, que seria o efeito de absorver. Ele tem mais sal, ele vai ter um efeito mais de reter sal ou também água. E nisso, alguns glicocorticoides têm um maior efeito de causar isso. E esse maior propensão a ter mais sal faz com que tenha um edema maior. Ou seja, tem um inchaço maior daquela pessoa que utiliza esses glicocorticoides que tem uma ação mineral corticoide maior. E se vocês forem ver aqui, dependendo do que para que você vai estar utilizando o glicocorticoide, é melhor um ou outro. Por exemplo, se você quer algum de curta duração que não vai utilizar por muito tempo, alguns têm efeitos mais rápidos, curta duração, só que a ação é curta. O efeito anti-inflamatório também, dependendo. Por exemplo, aqui está todo mundo sendo comparado com a hidrocortisona. Por isso que ela está como 1. A cortisona, ela já tem um efeito tanto anti-inflamatório quanto também de sal menor do que a hidrocortisona. Uma ação intermediária, a gente tem a ação intermediária que dura mais tempo do que aquele de ação curta, que a gente está sempre comparando com a hidrocortisona. Ou seja, a prednisona, a metilprednisona e a prednisolona, triancinolona, eles têm um efeito anti-inflamatório maior do que a hidrocortisona, tem uma duração também maior do que elas, e um efeito mineral corticoide, ou seja, aquele que pode causar um edema, menor do que a hidrocortisona. Dependendo de qual se utiliza, às vezes tem um efeito maior, anti-inflamatório ou não. Já outros permanecem ainda mais tempo no nosso corpo, como a betametasona e a dexametasona. Eles têm uma ação longa, pode durar de 36 a 55 horas. Nesse caso, pode ser que você utilize menos dosagem, a posologia seja menor, justamente por ele
permanecer no corpo, o efeito dele no corpo, por mais tempo. Mas eles têm um efeito anti-inflamatório mais potente, bem mais potente do que os anteriores, que é a betametasona e a dexametasona. Eles têm pouco ou nenhum efeito de retenção de sal, de causar edema. Justamente comparado com os mineralocorticoides, é um efeito bem diferente. Os mineralocorticoides têm um efeito muito acentuado de retenção de sal. Isso faz com que tenha um edema bastante demasiado no corpo da pessoa. E é bem preocupante, às vezes pessoas com pressão alta pode aumentar bastante a pressão da pessoa. Aqui eu coloquei para vocês algumas vias que podem ser administradas, alguns corticoides, como a via intramuscular, a IV, a intramuscular, o aerosol. Aqui são algumas vias que você pode utilizar alguns desses corticoides que eu falei anteriormente, como a cortisona, intramuscular, IVIM, dexametasona, hidrocortisona, metilprednisona, entre outros via inalatórios, principalmente para o DPLC, para asma. Dexametasona, hidrocortisona, triancinolona na parte tópica, injetável. A gente tem diversas áreas, via oral, a gente pode administrar os corticoides. Nessa parte eu estou trazendo para vocês bem rapidinho sobre a seleção de glicocorticoides, normalmente como que é feita a seleção para o tratamento de alguns glicocorticoides. Por exemplo, a prednisona, a prednisolona e a metilprednisolona são um dos principais de primeira escolha para tratamento de inflamações e doenças imunossupressoras para longo prazo, como DPAC também. A média de vida plasmática é intermediária, como eu mostrei naquela tabela anterior para vocês. A atividade de causar edema, essa atividade mineral corticoide, é baixa. Dexametasona e betametasona eles são utilizados mais para partes agudas, normalmente choque séptico, edemas cerebrais são utilizadas. A dexametasona até está sendo bastante comentada ultimamente, justamente pela pandemia. O vírus os sintomas do vírus estão sendo suprimidos. Alguns ainda não foi publicado em artigos, mas foi bem divulgado que ele consegue diminuir sintomas do corona. Isso faz com que diminua a inflamação nos pulmões. Está sendo testada a dexametasona, mas em Fortaleza, por exemplo, algumas pessoas estão. O prefeito colocou como protocolo a prednisona. A meia-vida é longa, como eu falei anteriormente naquele gráfico. Aquele gráfico é bem legal para vocês entenderem o tempo de ação e por que são utilizados alguns medicamentos. Como eu falei, a betametasona e a dexametasona são utilizados mais para inflamações agudas, como também choque séptico, edema cerebral. Apresenta atividades supressoras também de crescimento. E alguns efeitos adversos bem conhecidos dos glicocorticoides que a gente precisa destacar, tá, como a diminuição de crescimento, glaucoma, distribuição centrípeta, a distribuição fica bem anormal da parte de gordura, osteoporose, maior risco. Os glicocorticoides eles têm diversos efeitos adversos. Esses que eu estou falando para vocês, isuitismo, que seria o crescimento de pelos, transtornos emocionais. Os glicocorticoides interferem bastante no cortisol, e como eu falei, o cortisol ele é bem importante para o controle emocional, ele acarreta diversos transtornos emocionais se for desregulado. Aumento do apetite, úlceras, edema, hipopotassemia, entre outros. Como eu falei para vocês anteriormente, o Kirsch ele falou em 1950 já dessa síndrome de Cush, que ele observou pessoas que tinham excesso de produção de cortisol, tinham normalmente essas características da síndrome falada por ele, que seriam a face em lua, distribuição excêntrica da gordura corporal, estrias vermelhas, osteoporose, pele fina, bochecha vermelha, entre todos esses outros dificuldades de cicatrização, entre muitos e muitos efeitos da síndrome de Cush. Essa figura é bem característica dos livros de fisiologia e farmacologia que mostram os efeitos do excesso de cortisol e também quando se utilizado por tempo prolongado o glicocorticoide, ele causa também esse tipo de crush. Você pode ver que é uma pessoa bem característica, com a face lua, a distribuição abdominal de gordura, bem característico.
A diminuição também da massa muscular é bem visível. Na diminuição da produção de cortisol, pode causar uma insuficiência na adrenal primária ou secundária, como eu falei para vocês. Não se pode diminuir de um dia para o outro o consumo do glicocorticoide, justamente pela atrofia da adrenal, da suprarrenal, da glândula. E essa diminuição de cortisol, ela pode ser acarretada tanto por... Então, essa insuficiência adrenal, ela pode ser ocasionada por diversos fatores. Entre os fatores primários, a gente tem doenças autoimunes endócrinas, temos a tuberculose, hemorragia adrenal. Entre secundários, a gente tem a administração prolongada de glicocorticoides e efeitos colaterais do tratamento de síndrome de Cushing. Isso são alguns dos fatores que podem ocasionar a atrofia da suprarrenal, a diminuição da produção também do cortisol. Uma síndrome também que foi relatada por Addison, que seria pela diminuição, já pela deficiência do cortisol, seria a doença de Addison, que mostraria a despigmentação dos seios, a diminuição da gordura corporal, ou perca de peso, anorexia, desidratação, fraqueza muscular, diminuição na concentração também de pigmentos, cicatrização, entre muitos outros efeitos pela dificuldade, pela diminuição do cortisol no corpo. Outra que eu falei anteriormente, também bem característica, seria a osteoporose. Aumento da glicemia, isso tem que ser observado se o diabético for utilizar corticoide. Lembrar que o corticoide ele aumenta a glicemia, tem que ser observado a glicemia desse paciente que for utilizar, um diabético que for utilizar o glicocorticoide. CGI tem que ter cuidado também, que pode ter um desenvolvimento de úlcera péptica, porque aumenta a produção de ácido clorídrico, a utilização prolongada de glicocorticoides. Como eu falei anteriormente para vocês, o glicocorticoide ele interfere bastante na parte também emocional. Ele pode interferir numa pessoa, se a pessoa estiver utilizando por muito tempo, como ele interfere na parte emocional, pode causar tanto efeitos positivos quanto negativos no transtorno de humor. Pode acarretar em depressão, distúrbio de sono, comportamento psicótico e também excitação e euforia. Comportamentos extremos podem ser alterados pela utilização prolongada de glicocorticoides. Em crianças, como eu falei anteriormente para vocês, tem uma diminuição do crescimento de crianças. Pode, além das crianças, também pode ocasionar maior infecções, propensão a infecções, atrofia muscular. Pode também ter um aumento da diabetes mellitus, osteoporose e úlcera péptica. Isso em crianças. E esse último gráfico aqui que eu mostrei para vocês, justamente para mostrar um pouco para vocês, comparar os AINES com os esteroides, os hormônios esteroides que seriam os glicocorticoides. Para vocês verificarem, por exemplo, os tipos de ações de cada um. Os AINES, como eu falei para vocês, eles diminuem edema, diminui também a febre, a dor, rigidez. E os esteroides, eles interferem bastante também na inflamação. Como eu falei para vocês, eles têm um efeito já antes da produção do ácido araquidônico, tem um efeito bem maior do que alguns AINES. E os efeitos adversos também dos glicocorticoides muitas vezes são maiores, às vezes mais graves também, do que alguns efeitos adversos dos AINES. Mas efeitos também bem parecidos, como a úlcera perfurada, também pode ocasionar a úlcera ou uso excessivo de glicocorticoides. Bom, e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu trouxe glicocorticoides. Agora a gente fecha os anti-inflamatórios. Eu falei tanto de AINES quanto de glicocorticoides. Na próxima aula eu vou trazer para vocês os analgésicos opioides. Aula bastante importante que a gente vai falar sobre os efeitos analgésicos deles. Como eu falei para vocês, os AINES também têm efeitos na dor, para diminuição da dor. Então a gente vai ver medicamentos mais potentes para a dor. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula e fiquem com Deus.